Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje com um formato bem diferente. Gente, hoje nós trouxemos alguns convidados, alguns deles que já apareceram aqui, para a gente voltar a discutir e quem sabe até aprofundar um assunto que foi começado por mim e pelo Rian. Claro, eu sou o Matheus Fugito, o dono do canal, e eu tenho comigo aqui hoje o Rian Lobato, que é um amigo que fez comigo aquele vídeo sobre a proximidade de Aquino, né, e do tomismo com o nominalismo. Eu trouxe aqui o meu amigo Carlos Alberto, que é o atual professor do curso sobre Raimundo Lúlio, que nós temos divulgado aqui no canal. E eu trouxe uma pessoa inédita aqui, que, salvo engano, é um tomista. Eu vou deixar que ele se apresente inicialmente, é o Defínio. E depois a gente vai começar um bate-papo sobre alguns assuntos. E aí, Define, tudo bem? Se apresente aí pro pessoal. Fale alguma coisa aí pra gente, por gentileza. E aí, Fujita? Bom, eu sou o Daniel, mais conhecido aqui na internet como Derfim, Derfinzinho. Eu já fiz alguns canais também. Tô fazendo um canal com um pessoal aí chamado Logonautas. Depois o Fujita pode deixar o link aí. E, bom, não sou um tomista, na verdade. Eu só tenho interesse mesmo por São Tomás, estudo algumas coisas de São Tomás há um tempo. Na verdade, eu nem católico sou, eu sou luterano. E, bom, vamos ver o que vai dar, né, dessa conversa. Olha só que coisa curiosa. Eu pensava que você fosse católico, então muito curioso, né? Luterano, legal. Bem, acho que o Rian e o Carlos dispensam a apresentação porque já estavam aqui em outros episódios, já foram devidamente apresentados. Acho que basta dizer que são dois amigos meus e dois grandes estudiosos aí da filosofia. Dois grandes prodígios também, na minha sincera e modesta opinião. Mas vejam, Defínio, o motivo de nós estarmos aqui é que o. Opa, Rian, só peço que Rian feche o áudio quando os outros estiverem falando aí. Isso, perfeito, obrigado. Então, Defínio, o motivo de nós estarmos aqui é que, como eu falei, eu fiz um vídeo com o Rian e esse vídeo rendeu bastantes comentários, né? Um vídeo chamado aqui, eu acho que eu nem lembro direito o título, eu acho que era Aqui no Pai do Nominalismo, né? E eu coloquei entre parênteses e chamei um hindu para provar. e, o hindu... e o hindu é o meu amigo Rian, né? E basicamente a gente defendeu a proposição, né, de que Tomás de Aquino de alguma maneira estaria próximo da posição nominalista, de certa maneira preparando o caminho para isso. E assim, rendeu vários comentários, né? Várias reações. Os tomistas na internet ficaram loucos com a gente, né? Os tomistas do Twitter, então. Enfim, falaram, chamaram a gente de tudo que era nome. E assim, eu vou fazer um pedido pro Rian, não sei se ele pode agora, mas de repente o Rian pode fazer também um rápido resumo do que a gente defendeu naquele vídeo, Rian. E aí, Defim, o que eu queria saber é se você concorda, né? Ou se você tem alguma discordância dessa aproximação. Então, Rian, você pode dizer em linhas gerais como que a gente aproximou a posição de Tomás de Aquino da posição nominalista? Boa noite, Fujita. Tá. Em linhas gerais, a gente pode esmiuçar o nosso argumento em termos do fato de que os tomistas eles patrocinam um tipo de tese que é aqui apelidada de virtualismo extrinsecista, que deflaciona a concepção realista, né, que eles dizem patrocinar e aceitar, né, porque a realidade do universal, fora da atividade abstrativa do intelecto, ela é meramente potencial, né? Ela é um mero domínio negativo. Então, disso para uma posição nominalista em sentido estrito realmente é uma distância muito tênue, para dizer o mínimo. Nisso, argumentamos, né, de que a posição tomista, se ela for corretamente entendida, ela é muito mais próxima de formas de nominalismo ou até mesmo de formas de conceitualismo do que realmente formas de realismo. Isso em contraponto, por exemplo, à forma de realismo moderado, que são mais fortes em, por exemplo, Duns Scoto, Raimundo Lúlio, entre outros.
E de fulcral importância, né, que foi no nosso vídeo, foi justamente bater, né, num espantalho, né, que não tem outro nome para isso, tomista em relação à doutrina platônica, né, de que supostamente Platão teria reificado os universais, de forma a criar uma posição que hoje entendemos como sendo uma forma de realismo exagerado sobre os universais, né. Universais aqui entendido no sentido da querela clássica, né, no sentido de Boécio, de Porfírio, etc., né, como uma propriedade unívoca e abstrata in multis et ad multis, né, em muitos e para muitos. Então, só que essa posição, né, como eu demonstrei, eu creio ter demonstrado extensivamente no vídeo, ela não é uma falsificação histórica, para dizer o mínimo, né, é um mau entendimento histórico do que os platônicos defendiam, do que Platão defendeu, do que até mesmo comentadores de Aristóteles, comentando as críticas de Aristóteles depois defenderam, né. Eu citei o caso de Alexandre de Afrodisias e, Porfírio, né, na Isagoge, e eu penso que é mais que cabalmente provado isso, entendeu? Que a posição platônica não existe isso que os tomistas chamam de realismo exagerado de fato. E é uma coisa que é perpassada, é uma coisa que é divulgada aos muitos pelos autores tomistas. Começou com Santo Tomás, né, como mostrei nas citações, mas é uma coisa que até o período moderno a gente vê gente divulgando isso ainda, e eu penso que isso seja um dos pilares que motivam você, apesar desse deflacionarismo sobre a natureza do universal, que existe no tomismo, eles se reivindicarem para si um título de realista moderado, em contraponto a um suposto realismo exagerado que não existiu na filosofia clássica, né. Então, eu penso que se você resumir os pontos gerados do vídeo seria isso. Legal, legal. Então, Definho, acho que a gente pode começar aí sobre essas posições que o Rian acabou de explanar. E aí eu gostaria de saber o que que você acha. Você concorda ou discorda do fato, né, dessa nossa proposição, na verdade, né, de que Tomás de Aquino e a sua escola acabaram por se aproximar muito, 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 muito do nominalismo? O que que você acha? Então, primeiramente sobre a questão que o Rian estava falando do platonismo e tal, dos espantalhos realizados, né, e passados ao longo da tradição tomista escolástica no geral, é uma coisa que eu concordo. Até tem uma obra que eu gosto bastante do Mário, o Mário Ferreira dos Santos, chamada Um e o Múltiplo, onde ele justamente examinando o diálogo Parmênides do Platão, mostra que Platão, diferentemente do que Aristóteles lhe atribuiu, não hipostasiou conceitos universais. Não os conferiu uma unicidade tal como Aristóteles atacava em Platão. Então, nesse sentido, temos um espantalho criado, de certo modo, por Aristóteles e passado ao longo da tradição escolástica, tomista, etc. Então, nesse aspecto do vídeo, eu não teria nenhuma discordância. O que eu comentei na época em que eu assisti o vídeo foi em relação a um exagero nessa afirmação de Tomás de Aquino como pai do nominalismo, porque eu acredito que o nominalismo, apesar de ter base no que foi desenvolvido por São Tomás, não pode ser tomado como uma continuidade do pensamento de Tomás, mas uma certa ruptura. E isso porque, inclusive na própria análise realizada pelo Soares, que o Rian cita no vídeo, isso é uma coisa que aparece também, né? Porque o que vai diferenciar os nominalistas nesse sentido da posição de São Tomás, que é considerada a posição realista moderada, é justamente a admissão do que é chamado universal fundamental, que seria uma unidade de semelhança entre os indivíduos, conquanto não haja realmente uma unidade da natureza que independa da mente. Há tão somente uma não repugnância de existência em muitos, na medida em que muitos podem convir em semelhança na sua própria unidade formal. Aí é dito que há nas coisas o universal como um universal potencial, apesar de não existir um universal atual. E esse universal potencial nas coisas seria justamente esse fundamento que, mediante a abstração do intelecto, torna-se o universal em ato. Enquanto que, se a gente for pegar essa mesma obra, As Investigações Metafísicas, do Soares, o que ele vai falar é que os nominalistas
por negarem de todo que havia universais nas coisas, acabaram chegando na ideia de que a ciência não tinha como objeto as próprias coisas, mas sim os nomes comuns e os conceitos. Enquanto que, por uma posição tomista, teríamos que a ciência se refere sim às coisas, justamente em virtude dessa universalidade fundamental que se dá nelas. Uma, uma maneira de resumir essa questão da universalidade fundamental é dizer que, repetindo praticamente o que São Tomás diz em vários lugares, que os universais estão nas coisas, no conteúdo que afirmam. No entanto, não estão no modo afirmado, né, que é o modo dado pelo intelecto. Porque para São Tomás, a natureza ela se dá em muitas coisas, mas sempre em conjunto com os princípios individuantes, com os princípios que tornam aquela natureza única. E justamente em virtude dessa natureza não se dar separada dos princípios individuantes, ela não poderia ser na coisa comum ou constituir uma unidade fora do intelecto. Mas, em se tratando do conteúdo afirmado, os universais se dão nas coisas. Por isso que a gente vê os tomistas falando que, para São Tomás, os universais existem nas coisas. O próprio Gon mesmo, que vocês citaram, fala isso. Enfim, mas o que vai diferenciar é justamente isso, que não é um universal em ato, mas um universal potencial. Então, basicamente essa foi minha crítica, que o nominalismo ele não pode ser visto como uma continuidade natural do pensamento de São Tomás, mas, como o próprio Soares diz, como uma má compreensão do universal fundamental. E, portanto, de certo modo, uma corrupção do pensamento de São Tomás. Basicamente foi isso que eu falei, essa posição que eu defendo no que tange esse assunto. Legal, muito bom. Carlos, eu vou passar para você agora para comentar. Eu sei que o Carlos tinha, tinha também desejo de ter participado do primeiro vídeo meu com o Rian, não foi possível. Mas o que você tem a comentar sobre esse assunto, Carlos, e especialmente sobre a objeção do Definho, de que na verdade não há uma continuidade, né? Ou seja, como se Tomás não tivesse realmente preparado algo e o desdobramento do tomismo de fato não tivesse tanto a ver com o nominalismo, mas que na verdade o nominalismo foi, como se eu entendi bem do que ele falou, uma corrupção do tomismo. O que você acha? Eu queria começar com uma pergunta, assim, em relação a Soares, às disputações metafísicas. Existe algum trecho das disputações metafísicas que Soares diz que os nominalistas negaram o universal fundamental? O que Soares diz é que os nominalistas não entenderam bem o universal fundamental. Na verdade, o que Soares diz é que os nominalistas falaram só do universal lógico e não entenderam bem o universal fundamental, mas ele não diz em nenhum momento que eles não afirmaram o universal fundamental. Tanto é que nas disputações metafísicas, na disputação sexta, seção quinta, ele vai dizer que os nominalistas não entenderam isso corretamente e é por isso que se expressaram de forma diferente, embora, veja o que Soares vai dizer, embora na realidade não se diferenciem muito de nós. De nós quem? De nós que afirmamos o universal potencial, o universal fundamental. Então essa é a visão de Soares, tá? Eu queria Sim, deixar isso bem claro. ah, O segundo o, ponto é a ah, tradição nominalista afirma, desde Ockham a Biel, um tipo de universal fundamental. Eu não sei se ele conhece, por exemplo, os comentários às sentenças de Ockham, por exemplo. não, Eu não pergunto. cheguei a ler. Pois então, já leu Biel? Conhece Biel, por exemplo? Gabriel Biel, que é outro nominalista conhecido? Não. No caso, eu estou falando aqui sobre as exposições do Soares, mas eu ainda não cheguei a ter contato direto com os nominalistas escolásticos propriamente. Então, o que eu fiz Eu aqui acho foi isso falar muito sobre a posição do perigoso. Soares. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho isso muito perigoso porque a gente
para a gente fazer um juízo desse nível, eu acho que a gente teria que ler os nominalistas escolásticos. Até porque não existe tradição extra-escolástica dos nominalistas, né? Mas, por exemplo, você tem Ockham, você tem o Biel, você tem o Aurélio, depois você tem a tradição barroca, com Arriaga, Hurtado, Oviedo. E sabe o que é interessante? É que os três afirmam em comum um tipo de universal fundamental. Qual é a diferença substancial, por exemplo, da posição de um Arriaga, que é um continuador dessa tradição de Ockham, com acréscimos ali de Soares, para a afirmação de um tomista, que defende, sim, um virtualismo extrinsecista? Está no modo de captação desse universal fundamental, né? E aí, agora que você tem alguma questão a colocar sobre Francisco Soares? Então, o que eu queria comentar brevemente é que, pelo modo que eu entendo, o que eu entendi dos comentários de Francisco Soares dos nominalistas, me parece Hum. mais que o Soares está, de certo modo, trazendo os nominalistas da época a uma posição realista moderada do que o contrário, sabe? Ainda mais se a gente considerar o que a gente entende comumente por nominalismo. Toda aquela questão, não há Exato. uma Eu acho que objetividade. você falou corretamente. Ele tá fazendo uma releitura, ele está fazendo uma releitura anticlimática da polêmica dos universais e ele está chutando a visão padrão dos nominalistas e está trazendo eles para uma visão mais próxima ao realismo moderado. Exatamente isso. E ele está se colocando não só como filósofo, mas como um historiador da filosofia aqui, né? Porque ele vai questionar justamente essa leitura comum dos nominalistas como esses negadores de qualquer tipo de unidade comum fora do intelecto e etc. Ele vai chegar à conclusão anticlimática que os nominalistas não entenderam de fato muito bem essa questão. Porém, se expressaram de forma diferente, embora na realidade não muito diferente de nós. O que ele está colocando aqui é que, na verdade, a substância do que um nominalista afirma em relação ao universal lógico, especialmente, não entra em contradição com o realismo moderado, né? Sim, Então, só que, além do mais, os nominalistas afirmaram um tipo de universal fundamental. Isso deixa a conclusão ainda mais anticlimática, né? Soares puxa os nominalistas para o realismo moderado, e se ele puxa para o realismo moderado, ele aproxima necessariamente a sua própria posição, porque Soares foi um realista moderado, embora alguns acadêmicos como Poncela, por exemplo, defendem que ele foi um nominalista, né? Ele foi um tipo de realista moderado, um pouco mais fraco que São Tomás, é verdade. Ele puxa a sua posição e a aproxima dos nominalistas e aproxima também a posição tomista, que também é uma forma de realismo moderado, entende? sim, nisso eu não tenho discordâncias. O que acontece, ô Carlos, eu queria ver se você concorda com isso, é que precisamente na medida em que os nominalistas mal compreenderam o universal fundamental, afirmando, por exemplo, que a ciência não diria respeito às coisas, mas tão somente aos nomes comuns e aos conceitos, igual o Soares expõe, eles, na verdade, não estariam dando continuidade no pensamento de São Tomás de Aquino. Eles estariam, pelo contrário, Não, nesse aspecto, não, mas isso não significa que eles negaram o universal fundamental. Isso é outra coisa. São coisas diferentes. sim, eu não estou igualando as coisas, mas o que eu estou dizendo é que nesse aspecto no qual eles se caracterizam propriamente, e que se a gente for para pensar é o que é entendido comumente como nominalismo, eles não Não, poderiam ser vistos como continuidade. esse aspecto não é o aspecto comum pelo qual os jornalistas são vistos, né? Geralmente a posição padrão segundo o qual eles são vistos não é essa. Quando você pensa no nominalista, o que vem à sua cabeça? Bom, vou falar um pouco aqui sobre como os autores. Você pega qualquer tomista manualista, por exemplo, ou algum, sei lá, um Garrigou Lagrange,
o nominalismo para ele seria basicamente um levar ao extremo esse equívoco nominalista, né? Esse equívoco que aparece citado por Soares, onde, por exemplo, uma versão mais extremada, os universais seriam meros agregados de imagens e a ciência. Não, não, mas isso aí é ridículo, né? Vamos pegar um comentador interessante de São Tomás e que comentou a lógica de Aristóteles. Pega, por exemplo, Juan Sancho Cedeño, escreveu um comentário à lógica maior de Aristóteles, como ele caracteriza o nominalismo. O nominalismo, o próprio termo nominalismo, muitas vezes na escolástica era chamado de terminismo, né? É a posição, é a posição que reduz toda categoria do universal à atividade abstrativa sem um fundamento na própria coisa, seja ele potencial ou atual, né? Isso é como ele coloca o nominalismo, né? Essa é a posição padrão que você vê em outros nominalistas sobre o que é ser um terminista e etc., né? Só que essa posição está sendo negada por Soares, esse é o problema. E é por isso que é tão anticlimático ele dizer, por exemplo, que no final das contas, o erro dos nominalistas é só focar, é só entender, é só considerar o universal lógico. É como se eles estivessem falando do universal lógico, ao negar, por exemplo, a unidade precisiva comum na coisa. Porque esse tipo de unidade não se dá na coisa, só se dá na mente. E eles estão certos em entender isso. Sim, sim, Só que de ao fato. mesmo, só que ao mesmo, só que ao mesmo tempo, eles esquecem do universal fundamental. E aí a conclusão anticlimática de Soares é que eles consideraram o universal fundamental, só que de forma diferente da dele, né? Que também é um realista moderado. E que, na verdade, a distinção e a diferença entre a posição dele e a posição dos nominalistas é meramente uma questão de termos, de nome, de formas de se expressar, embora a forma de se expressar nominalista seja, segundo ele, equivocada ainda, objetivamente, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Outro ponto que a gente não pode negligenciar é a posição dos nominalistas. O que Ockham pensava sobre o universal fundamental? É uma coisa que a gente precisa considerar para além do próprio Francisco Soares, né? Sim. E aí, será que ele foi um negador do universal potencial? O que O você que tem falou, dito, o que tem dito hoje, ah, artigos, teses de mestrado, doutorado, sobre a posição de Ockham em relação aos universais. o que você falou sobre a definição de nominalismo é, é uma definição interessante. Se você pega, o Mário também usa praticamente a mesma definição. Ele coloca a distinção entre a posição realista moderada e a nominalista já de uma forma bem sutil. Lá no Sabedoria da Unidade, ele vai dizer basicamente o seguinte, que o único aspecto assim diferenciador entre as posições é justamente que o realista moderado vai admitir um fundamento na coisa, né, um fundamento em re para os universais. E se a gente pega os nominalistas escolásticos, né, e se Soares realmente está certo quando ele vai dizer, por exemplo, nas disputações metafísicas, que eles não apresentam nenhuma dificuldade real para os realistas moderados, no sentido de que estão tão somente ressaltando de maneira equivocada um único aspecto do universal, que seria o universal lógico. Então, a conclusão que chegaríamos é que os nominalistas escolásticos também seriam, de certo modo, realistas moderados, e não nominalistas. Seria uma Uhum. questão linguística a respeito do nominalismo. Mas o problema é que quando
os autores, né, falam de nominalismo de uma forma negativa, ah, isso é de origem nominalista, não sei o quê, não sei o quê. O que eles estão querendo dizer com nominalismo não é isso, sabe? O que eles estão querendo dizer com, com o nominalismo nesse caso seria justamente essa negação do fundamento em re. E Mas aí nesse tá, sentido que o nominalismo é criticado. mas isso seria um espantalho, né, da posição nominalista, desde o começo. Assim como a posição platônica é espantalhada pelos tomistas, você citou muito bem, né? Você falou assim, os tomistas e a filosofia escolástica, né, os escolásticos de forma geral. Eu colocaria uma exceção na sua frase. Alguns não, todos os lulianos não caíram nesse espantalho tomista, tá? E alguns escotistas também, vale dizer. Então é uma coisa que foi muito mais disseminada pela tradição tomista, que está muito mais na conta dos tomistas do que na conta das outras escolas, tá? Que espalharam essa visão enlatada que se disseminou até o século XIX, para você ter uma ideia. Até o século XIX, século XX, tem tratadista, historiador que repete essa porcaria enlatada, que começou ali nos comentários da Metafísica de São Tomás, que se repete na Suma Teológica, e eu falo isso com pesar porque eu gosto da filosofia medieval, mas começou ali, com a filosofia medieval tendo poucas exceções, como a escola luliana e alguns escotistas. Infelizmente, nem todos. Alguns morderam essa, essa fanfic tomista, mas não foram todos. Deixa eu só. Eu vou passar a palavra para o Rian rapidinho, que ele levantou a mão. Mas antes de o Rian falar, eu quero só fazer um esclarecimento, né? Aproveitar que a gente está meio que desmistificando de fato o que é o nominalismo, para dizer que não necessariamente a posição nominalista, tá, gente? É tudo que Guilherme de Ockham defendeu, tá? Se pensar que o singular é por si mesmo, não em virtude de outra coisa, um voluntarismo hardcore. Pensar que porque Guilherme. Uma posição que também que é muito dita assim, né? Que porque Guilherme de Ockham foi condenado, não sei o que, determinada tese foi condenada, logo os nominalistas foram condenados e tal. Isso é uma posição bem espantalhada que muitas pessoas divulgam por aí, mas é importante dizer que os nominalistas dentro da Igreja Católica têm direito de residência, tá? Tanto quanto os escotistas, tanto quanto os tomistas, eles inclusive, tanto é verdade isso que, como o Carlos falou, o Arriaga, o Oviedo e o Hurtado eram nominalistas e em nenhum momento tiveram qualquer constrangimento institucional por serem nominalistas, né? E todos eles tinham uma posição comum de que, sei lá, existência e essência são nomes da mesma coisa, por exemplo, né? Então, acho importante a gente aproveitar esse momento para desmistificar um pouco o nominalismo de fato. E o Rian quer falar, mas se o Carlos quiser complementar algo rapidinho, eu permito, e aí o Rian fala. Perfeito. Isso vale ser considerado, porque isso foi considerado no vídeo que vocês fizeram, né? O nominalismo ali não se restringe ao que Ockham pensou, ao que Biel pensou, ao que Aurélio pensou, ou mesmo a análise de Soares, embora ela seja a que dá, a que nos dá autoridade para afirmar um certo nível de parentesco entre Santo Tomás e o nominalismo. O nominalismo, gente, é uma escola que foi a terceira grande escola medieval. Você tem os tomistas, os escotistas e os nominalistas. Foram muito influentes, tá? Foram muito influentes, especialmente no âmbito da lógica, na formatação da lógica, na lógica sumolista, por exemplo, na formatação dos tratados. Tudo, tudo isso teve dedo dos nominalistas e que bom que tiveram grandes contribuições. E depois eles ressuscitaram no Barroco, como o Fujita falou, Arriaga, Hurtado, Oviedo. Os três fizeram um curso de filosofia, tem um curso de filosofia completo que vai da lógica até a metafísica. Os três abordaram a questão do universal, tá? E jamais foram constrangidos por serem nominalistas. O Hurtado, ele é um nominalista até pior do que o Ockham, por exemplo, um singularista muito pior do que o Ockham, 1000 vezes pior do que o Ockham. Basta ver a posição dele sobre a essência e a existência, por exemplo, né? Como se fossem dois termos para a mesma coisa. Tem posições dele na lógica, especialmente na questão dos universais, que são posições ainda mais extremas do que as posições nominalistas. Nunca foram constrangidos, deram aula nas melhores universidades da Espanha
E é isso. Isso precisa ser entendido e digerido pela comunidade católica, especialmente a que acha que o tomismo é a escola principal, que só deve existir o tomismo e etc. Ian, por favor, pode falar. Eu só queria comentar uma coisa, né? Na verdade, é uma pergunta pro Definzinho, né? Que eu percebi que ele é um rapaz que gosta muito de Mário Ferreira dos Santos e tal. E algo curioso, né, em relação ao posicionamento dele, é que eu penso, na verdade, que Mário Ferreira dos Santos concordaria com a análise que a gente expôs no vídeo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque no Enciclopédia das Ciências Filosóficas, no volume 5º, né, do Ontologia e Cosmologia, ele fala o seguinte, eu trouxe a citação aqui, tá? Para que a distinção formal fosse improcedente, era mister reduzi-la à mera distinção conceptual. Como esta pode ser com fundamento na coisa ou apenas elaborada pela nossa mente, se as formalidades fossem apenas elaboradas pela nossa mente, cairia ipso facto o realismo moderado, e estaríamos afirmando apenas o nominalismo, que, como vimos na obra citada, atualiza apenas o esquema abstrato noético e virtualiza os outros, o que o torna, do ângulo dialético, uma posição filosófica deficitária. Então, o que ele está falando aqui, basicamente? Está falando que se você rejeita, por exemplo, um tipo de formalismo que a gente vê, por exemplo, em Duns Scoto, em Raimundo Lúlio e vários outros, que é basicamente a posição de que você aceita um tipo de distinção segundo a natureza da coisa, né? Não é uma distinção entre uma coisa em ato e outra em potência, né? Que formalidade, nesse sentido, ela seria como se fosse predicados ou diferenças metafísicas irredutíveis, atual intrínsecas, que são da entidade como tal, né? Ut sic. E são inseparáveis dela, né? Porque nem Deus pode separar formalidades distintas, como a animalidade do homem e a racionalidade do homem, né? Então, e a segunda natureza da coisa. Então, a posição do Mário Ferreira dos Santos é que se você não aceita um formalismo, você não tem como afirmar um fundamento real na coisa, né? Você vai ser um mero palavreado, para dizer o mínimo. E os tomistas não aceitam, né, o formalismo, né? Isso é bem notório. Então, o que ele está dizendo aqui é que se você joga fora a distinção formal, que é a base, por exemplo, para formas de realismo moderado mais fortes que a gente vê em Duns Scoto, que eu creio que realmente merecem o nome de realismo moderado, porque não defende que existem universais separados particulares em ato, né, mas defende ali um tipo de natureza comum no sentido mais forte. Se você joga fora esse tipo de formalismo, você cai no nominalismo. Ele fala isso explicitamente. Então, eu não entendo como é que seria possível a análise do Mário Ferreira dos Santos, tal, alguém concordar com a análise dele e não chegar no mesmo veredito da gente. Porque, nesse caso, o que aconteceria, nesse ponto, que se você reduz todas as formalidades a uma mera virtualidade dela, como os tomistas fazem, qual seria a diferença real entre o tal do realismo moderado tomista e o nominalismo? Segundo a própria análise do Mário Ferreira dos Santos, na citação que eu trouxe, nenhuma, né? Você descamba na outra. Então, eu penso que ele notou isso e eu acho que seria interessante se o Defin pudesse comentar isso. Bom, a ideia que o Mário está trazendo aí é uma defesa da distinção formal, né? Igual ele vai defender de maneira com mais ênfase no teoria do conhecimento, que seria a ideia do paralelismo, né? Um certo paralelo que se dá entre aquilo que é conhecido, entre o gnoseológico e o ontológico. Ele coloca nesses termos no teoria do conhecimento. Então seria, em suma, um paralelismo entre o gnoseológico e o ontológico. Ele também chama isso de teoria da projeção, do Duns Scott, que seria justamente isso, né? Na coisa corresponde às nossas formalidades, realidades que, embora não separadas, ex natura rei, são ex natura rei distintas formalmente. E a ideia dele é que, de fato, se você pega a posição tomista no que ela nega, né? Que ela nega essa formalidade, você acabaria tendo uma inconsistência. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele vai falar em outros lugares que Tomás de Aquino levou adiante o realismo e até mesmo foi um genuíno platônico em muitos aspectos. Então, eu acredito que é um pouco reducionista você pegar somente essa parte e bater o martelo, sabe? Porque o que acontece é que para o Mário Ferreira essa seria uma certa inconsistência no pensamento de Tomás de Aquino. Porque ao mesmo tempo Tomás de Aquino afirma o fundamento em re, tanto é que afirma que a ciência versa sobre as coisas, mesmo que a ciência verse sobre o universal, ele não vai admitir essa formalidade. Então, ante essa questão, a gente poderia tanto resolver indo para um lado mais escotista, inclusive eu mesmo
sou muito mais simpatizante da posição escotista e a posição do Mário do que a posição tomista nesse aspecto, ou então assumir isso e chegar na posição nominalista de fato, né? De que realmente os nomes não correspondem a realidades ex natura rei distintas, mas os nomes nas coisas correspondem a coisas que se confundem, né? Não haveria esse paralelismo e na coisa tudo se confundiria. Então, talvez não tenha sido algo notado por São Tomás de Aquino, mas eu diria que é uma coisa que lança a mão ou deixa em aberto tanto uma resolução mais realista, como a de Escoto, tanto quanto uma resolução nominalista. Então, ambas as posições poderiam surgir dessa inconsistência dentro do pensamento de Tomás de Aquino, se a gente pega essa crítica aí do Mário e considera como legítima. Tanto é que o próprio Mário, como eu disse, acreditava que o pensamento de Tomás de Aquino, em última instância, não deveria negar o que ele estava negando. Mesmo o Certo, pensamento de Aristóteles. certo, mas você concorda que, pelo que eu entendi, né, você concordou que é uma inconsistência no pensamento dele. Então, isso já não seria o suficiente para admitir que existem traços de uma tendência nominalista, por mais que ela possa ser resolvida enxertando elementos filosóficos de uma escola que é considerada rival, de uma instituição formal que tomistas classicamente sempre rejeitaram, apesar de alguns considerarem que era provável. Eu, particularmente, o Carlos pode me dizer, eu não conheço nenhum tomista que acredita na instituição formal. Eu conheço tomistas que acreditam que a instituição formal é provável, é diferente. Eu também não entendi a questão que você trouxe, que São Tomás de Aquino ele era um platônico, né? Eu concordo plenamente que São Tomás de Aquino ele tem vários traços platônicos na filosofia. Então eu acho que isso é um ponto incontroverso. Agora a questão é, isso não toca diretamente na questão do quanto ele era próximo do nominalismo, em específico na carreira dos universais, porque você encontra, até na tradição platônica, posições que se aproximam ou que têm interpretações que são nominalistas, nesse respeito. Um caso mais claro é o do próprio Porfírio, na Isagoge. Ele tem interpretações nominalistas do que ele está falando ali. E não são incompatíveis no todo com a posição platônica, justamente porque a posição platônica, se você estivesse se referindo a isso, por exemplo, na ideia dos inteligíveis e tal, eles não são os universais. Então, não é necessariamente contraditório uma pessoa ser um nominalista nos universais, enquanto a propriedade unívoca abstrata em mutis, ad mutis, e acreditar em formas platônicas, porque não estão tratando da mesma coisa, entendeu? Eu sei que é uma posição exótica, é uma posição diferente, mas ela é uma possibilidade. Então, tem influências platônicas, e eu poderia citar várias influências platônicas que São Tomás de Aquino tem, não livraria ele necessariamente dessa questão. Agora, o que eu acho mais problemático é você ter citado que é uma inconsistência dele. Eu concordo completamente que é uma inconsistência, que ele não deveria estar negando isso. Mas o ponto fulcral é que foi justamente uma escapada que ele deu. Foi um furo dentro do sistema dele, e que pessoas que têm uma tendência a rejeitar o nominalismo deveriam estar aptas a entender isso. Até porque o que o Mário Ferreira dos Santos está basicamente falando aqui é que sem um formalismo, eu vou repetir, os tomistas não aceitam, sem um formalismo, o que sobra? O que sobra é um mero domínio hipotético virtual, né, que é o tal do virtualismo extrinsecista, que tanto eu quanto o Carlos falamos, que não está, no todo, muito distante do nominalismo no final das contas, que era justamente o tema do nosso vídeo. Então, eu trouxe essa citação somente, não é para dizer que desmerecer as outras coisas que o Mário Ferreira dos Santos diz, mas simplesmente mostrar que a posição do Mário Ferreira dos Santos no que era mais importante, ela não está muito distante do nosso veredito, né? E, tipo, você que gosta muito do Mário Ferreira dos Santos, poderia. Eu queria saber mais o que você acharia, porque você poderia discordar do que o Mário Ferreira dos Santos está falando. Uhum. Então, eu não discordo do que você disse da inconsistência, mas ao mesmo tempo que São Tomás não aceita essa formalidade, ele fala em outros momentos, por exemplo, que a natureza é comum na própria coisa, né, de certo modo. Ele fala na Suma Teológica, enfim, em vários lugares. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: falar que São Tomás é o pai do nominalismo é uma afirmação forte, porque assim como a obra de São Tomás de Aquino dá margem para alguém cair no nominalismo, ela também dá margem para uma posição como a do Escoto. Inclusive, o próprio Mário Ferreira Aonde? fala que o. Aonde? Aonde? Bom, Qual nessa mesma. exemplo? Eu não estou falando que o. Ressaltando, eu não estou falando que a posição Tomás de Aquino é a posição escotista. Estou falando que
ela dá margem no sentido de que assim como alguém pode, ok, há uma inconsistência, então vamos morder a bala, né? Ir até a última consequência. E a gente poderia ter um nominalismo. Mas A alguém posição poderia tomista notar, não abre margem para o formalismo de forma de modo algum. Eu gostaria de ver como você encaixaria na ontologia tomista a ontologia formalista. Você precisaria negar uma porção de teses comuns e já decretadas, por assim dizer, pelo tomismo tradicional. Eu acho muito difícil você conseguir chegar ao formalismo, se você entender o que é formalismo primeiro, com a posição de São Tomás. Dizer que a natureza é comum é dizer que há unidade formal. Ponto. Isso não é formalismo. sim, Não faz nem mas sentido, não faz nem sentido dizer que isso pode levar a uma posição formalista. Isso não é formalismo. Só uma coisa, só para a gente ter um pouquinho de ordem aqui, lembrando que a gente não estipulou nenhum tipo de debate formal, mas o Rian tá sempre levantando a mãozinha ali querendo falar, e aí eu peço também que quando o outro estiver então aguardando, coloca a mãozinha que eu tô atento aqui. Eu não é um debate formal, mas eu tô tentando mediar. E aí eu vou dizendo a ordem de cada um para a gente ter um pouquinho de organização. Então, nesse caso, o Carlos acabou de falar uma coisa. Aí eu vou deixar o Rian falar agora e depois o Definho fala para comentar a fala dos dois. Tá bom? E feche um áudio enquanto o outro está falando, por favor. Só adentrando no ponto que o Carlos Alberto trouxe, que São Tomás diz na Suma Teológica que existe natureza comum na coisa e tal. Mas o que é essa natureza comum, no final das contas? A natureza comum ela é o fundamento próximo da intenção da universalidade, que é basicamente a comunicabilidade ou a unidade que é referenciável a muitos, né? Que alguns tomistas chamam de aptidão para estar em muitos ou a não repugnância para estar em muitos. Agora, a questão é, essa aptidão ou a não repugnância de estar em muitos como o fundamento próximo da intenção da universalidade, ela pode ser tomada de duas maneiras. Ela pode ser tomada de forma formal e positiva, na medida em que ela se refere aos inferiores dela, ou ela pode ser considerada de maneira fundamental, como capacidade para se referir aos inferiores. E para os tomistas, a posição tomista, como a gente expôs bem no vídeo, quando ela é tomada de maneira formal, ela é a própria universalidade em ato, tal como já abstraída pelo intelecto. Ou seja, a relação de universalidade que só existe mediante a operação do intelecto. Então, essa mesma aptidão, ela não se encontra na natureza em si, enquanto no particular. Por quê? Porque no particular você tem apenas uma unidade negativa. Nem na natureza própria dos indivíduos, mas somente na natureza tal como abstraída e separada do intelecto. Então, para a natureza abstraída, ela convém toda a unidade positiva, toda essa comunicabilidade, na medida em que só existe formalmente enquanto tal, quando ela é abstraída pelo intelecto, e então é uma aptidão para estar em muitos e é uma unidade referível a muitos e comunicável com eles. Ou seja, antes da abstração do intelecto, não existe uma natureza comum positiva na coisa. O que existe é um domínio hipotético negativo. Ou seja, é uma ontologização de um domínio negativo, meramente potencial. Aí, então, tipo, eu penso que é importante ressaltar isso, porque quando você fala que São Tomás diz que a natureza comum está na coisa e tal, o que ele tem em mente quando ele fala que a natureza comum está na coisa? O que os tomistas têm em mente? Será que é uma coisa que tem positividade ôntica? Não é. Se fosse, ele teria que ser obrigado a aceitar um tipo de formalismo, né? Mas formalismo, como o Carlos Alberto deixou claro, não é em todo compatível com o tomismo. Eu não vejo como seria. Porque o que são formalidades, né? Como eu mencionei. Para você aceitar que existe formalidade, você teria que negar uma série de teses tomistas, né? Ou seria, como eu já vi o Carlos Alberto falando uma vez, dar a carta branca para um escotista fazer o que quiser, bagunçar o sistema do tomista, virar de cabeça para baixo, né? Então, eu penso que isso que você falou, a gente encontra uma inconsistência em São Tomás, que ele não deveria ter feito, né? Não deveria ter afirmado, eu concordo com isso, porque é uma posição filosoficamente errônea, né? Ao meu ver, é uma posição que é argumentativamente falsa, mas eu não vejo como é que o que você traz sobre poder consertar isso, trazendo esquemas de fora, filosofias de fora, que os tomistas não aceitam, os tomistas não tendem a aceitar, como é que isso livraria ele? Porque encontrar essa inconsistência seria, na verdade, denunciar que ele incorreu num erro filosófico. Então, e enxertar coisas de fora, na minha opinião,
parece ser algo muito próximo de um ad hoc. Parece ser um tipo de estratégia que não tenta levar à conclusão daquilo. É isso que eu acho meio preocupante, de certa forma, até porque o tema do nosso vídeo não era que São Tomás de Aquino ele era em todo nominalista, que ele era nominalista no mesmo sentido que Ockham, que Biel, etc. foram. Mas simplesmente que já estava ali o germe do nominalismo. Já estava ali, ou pelo menos uma tendência latente muito mais próximo do dominalismo do que de qualquer tipo de realismo. Então, eu penso que quando você admite que ele entrou nessa inconsistência em acordância com a nossa análise, em acordância com a análise do Mário, você acaba concordando com o ponto do nosso vídeo sem perceber, entendeu? Mas eu queria saber se você concorda com isso, se tem alguma coisa a objetar e tal. O que eu estava dizendo, por isso ser uma inconsistência no pensamento de São Tomás de Aquino, a gente pega agora trazendo aquelas definições que a gente conversou antes de realismo, nominalismo, o realismo como sendo o fundamento in re, né, aceitar um fundamento in re dos universais e tudo mais. E tendo em vista essa crítica do Mário, né, de que se você aceita uma posição que nega a distinção formal, você acabaria, consequentemente, negando o fundamento em redes universais, nós teríamos um problema, porque ao mesmo tempo em que é caro para São Tomás de Aquino essa noção, ao mesmo tempo que várias teses estão conectadas com essa noção, essa negação da formalidade e tudo mais, assim como se desenvolve nos tomistas posteriores, como vocês estavam falando, eu acredito que também é caro para São Tomás a noção de que há um fundamento em redes universais. Eu acredito que são duas coisas importantes no pensamento de Tomás de Aquino. E o que eu estou falando é que, por conta disso, ambas as vias são abertas, uma vez que essa inconsistência é notada. E por isso que eu digo que eu acho uma afirmação muito forte dizer que São Tomás é pai do nominalismo. Nesse sentido, também poderíamos dizer que ele é pai de outras filosofias mais realistas. O próprio Mário, inclusive, ele vai dizer que Duns Scoto analisa a obra de Tomás de Aquino não para destruí-la, mas sim para fortalecê-la. E na medida em que ele o faz, ele também está partindo desse mesmo ponto de vista, de que, ora, há uma inconsistência aqui. Mas, diferentemente dos nominalistas, eu vou resolvê-lo de outro modo. Certo. Carlos, por favor. Primeiro, nada mais longe da verdade dizer que Duns Scoto complementou, melhorou São Tomás, aprimorou, etc, etc, etc. Duns Scoto não poderia ter, em relação à obra de São Tomás, especialmente, ele não poderia ligar menos, tá? Para a obra de São Tomás. Não poderia ligar menos. Algumas afirmações do Mário são meio malucas também, pode dizer. Ah, agora, uma questão que você citou é que aparentemente a porteira está aberta, né? Então nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho do nominalismo, você aceita que existe uma inconsistência, existe o caminho do nominalismo e o caminho do realismo. Tá, eu queria que você explicasse como você poderia, dessa unidade negativa comum e só potencial que o Rian falou antes, e que é um fundamento em ré, já é o fundamento em ré dos somistas. Isso é o fundamento que depois é abstraído pelo intelecto, a partir dos fantasmas e etc., do intelecto possível e assim por diante. Como é que você chega no realismo? É bom ressaltar aqui que tudo isso está sendo desenvolvido em cima da crítica que o Mário trouxe, que a gente está conversando aqui, né, assumindo a veracidade dessa crítica. A conclusão última dessa crítica é que se a posição do Tomás de Aquino, enquanto ele nega essas distinções formais, ou não as percebe, realmente levado às últimas consequências, nós não poderíamos afirmar um fundamento em ré, tal como faz Tomás de Aquino. O primeiro ponto é, nós podemos afirmar um fundamento em ré com a rejeição da distinção formal. É possível afirmar um tipo de fundamentalidade virtual, negativa na coisa do universal, e chamar isso de universal fundamental, como os tomistas fazem. Aliás, os escotistas não têm nenhum costume de chamar universal fundamental de universal fundamental, né? Existe outro léxico
dos universais na escola de Dan Scott. Então, não estou entendendo. Tá, Então, temos universal potencial. E aí? E agora? mas aí a gente já estaria saindo do âmbito da crítica do Mário. Porque o Mário chega na ideia de que se a gente assumir isso, não poderíamos assumir o universal fundamental. E é nessa pressuposição que a gente está discutindo aqui. Tá. Então, eu acho que se a crítica dele conduz a isso, ela está errada, porque dá para chegar a um domínio hipotético, que é o do realismo, entre aspas, tomista, com a afirmação de um universal fundamental, etc. Tá, chegamos aí. Qual a diferença desse universal potencial para o universal potencial do Ockham ou do Arriaga, por exemplo? Por favor. Eu não vou saber expor aqui a posição do Ockham, porque, como eu disse, eu infelizmente ainda não me aprofundei em fontes primárias na filosofia nominalista medieval. Mas o, o que Então, eu mas tava. a qualificação realismo, como a gente poderia qualificar um âmbito hipotético virtual de realismo? Ainda por cima, moderado. Vai. Ok. O realismo moderado, a definição que a gente está jogando aqui, é aquela que você mesmo apresentou, que eu falei que foi a mesma definição que o Mário apresentou em outra obra, que seria admitir um fundamento em re aos conceitos universais. Aí a gente teria um realismo exagerado no sentido de que esse fundamento dos universais consistiriam em universais formalmente considerados, ou seja, Mas espera universal aí, como. eu citei essa definição para o caso dos nominalistas, para a negação do fundamento em ré. Nominalismo é isso. Pronto. Ok, Agora eu quero uma definição de eu quero que você justifique a palavra realismo moderado para o caso tomista, considerando todo o domínio hipotético virtual negativo, que não tem nenhuma realidade, a não ser a realidade potencial, né? Vai lá. ok. Se a gente considera que o realismo é essa aceitação do fundamento em ri, uma posição muito importante dentro do tomismo é justamente a questão que os universais naquilo que afirmam estão presentes nas coisas. E como eu havia dito no início, é justamente por isso que os tomistas vão falar que para São Tomás os universais estão presentes nos singulares. Então, conquanto os múltiplos singulares não possuam de nenhum modo uma universalidade antes da abstração, antes da ação do intelecto, na posição de São Tomás, e tampouco formalidades, eles ainda assim são semelhantes naquilo que o conceito universal afirma, que seria o conteúdo afirmado, embora não o modo pelo qual esse conteúdo é afirmado. Nesse sentido, os Deixa universais eu só seriam entender reais. uma coisa. Como você define virtualidade? Para você, o virtual, ele, de alguma forma, pode ser enquadrado na categoria de real ou de realidade? Vamos tentar desenvolver essa parte. Por favor. Uhum. A concepção de virtual que eu estou tomando aqui é aquilo que, embora. Deixa eu pensar algum exemplo para elucidar a definição. Vou tentar desenvolver com isso mesmo. Seria, em linhas gerais, aquilo que pode gerar uma certa coisa. Então, quando eu digo que a virtualidade dos universais nas coisas, eu digo que nas coisas há realmente conteúdos afirmados, né, no que tange ao conteúdo afirmado pelo conceito universal, Uhum. que com justiça é referido pelo conceito universal que é posteriormente construído pelo intelecto. Porque apesar Uhum. do conceito construído pelo intelecto divergir da coisa no modo de representação, não diverge, contudo, no conteúdo representado. Então, as coisas, Uhum. os universais podem ser ditos virtuais na medida em que estão aptos a, a gerarem essa semelhança, na medida em que correspondem a ela, na medida em que realmente se assemelham entre si na unidade formal. Certo, perfeito. Mas virtualidade para você é algo real?
Eu penso que sim. Você acha que se encaixa dá para dizer que o virtual, ele de alguma forma se encaixa na categoria de real, né? Sim. Porque, por exemplo, se a gente nessa mesma questão dos universais, os Sim. múltiplos homens, as múltiplas naturezas humanas que estão em conjunto com as condições individuantes, blá blá blá, blá, elas elas realmente têm uma capacidade de corresponderem ao conceito homem, o que é diferente, por exemplo, de um animal qualquer, que não tem essa virtualidade. Então há algo nas próprias coisas que faz com que elas com justiça correspondam no que tange ao conteúdo do universal, à universalidade. Então, por isso, Perfeito. eu colocaria o Mas, virtual mas, como mas uma você, categoria do mas real. você não acha. Eu tenho mais duas questões para fechar agora esse âmbito de discussão. Primeiro, sobre universal. Se você acha que o universal, se a definição de universal fundamental, ela respeita as condições de universalidade, que exige uma certa comunidade. Essa comunidade, ela precisa, de alguma forma, estar a parte rei, né? E não só em potência e etc. Se você acha que dá para conciliar isso com a visão tomista. Eu não acho que dá para conciliar com a visão tomista, justamente porque eu acho que a visão tomista é incongruente nesse ponto. Ou melhor dizendo, eu acabei pensando na distinção formal. Mas nesse sentido de simplesmente admitir uma formalidade da parte da coisa, não acredito. Não acredito. Eu concordo com o Soares nas críticas que ele faz a esse tipo de realismo mais extremado. Embora a posição formalista não me pareça cair nisso, na medida em que não assume uma comunidade, né? Uma Né? comunidade não individual, mas tão somente distinções entre as Mas formalidades se tudo individuais. é individual, mas se tudo é individual a parte rei, se tudo é individual a parte rei, a unidade formal específica, você pode pegar a unidade formal genérica, você pode pegar a própria unidade formal dos indivíduos, de Pedro, Uhum. Tiago, João. Se tudo é singular, cadê o universal? O universal estaria na concepção do intelecto. E qual é a diferença disso para a posição de Ockham? Para a posição de Ockham especificamente, eu não sei te dizer, porque eu já falei, né, que eu não. Nenhuma, nenhuma. Eu adianto para você, nenhuma. Você está admitindo uma espécie de singularismo, porque no final das contas você não pode dizer que essa comunalidade virtual, que nem é uma comunalidade, é só uma virtualidade. Virtualidade vem de vis, vem de força, vem de gerar, vem de poder causar e etc. Mas não é em si mesma, ela não é universal. Então, não há universal a parte rei, simples assim. E é por isso que o termo mais correto, nesse caso, não seria realismo moderado. É por isso que no vídeo, isso foi uma sugestão minha, que o Rian e o Fujita acataram e desenvolveram muito bem no vídeo, que o nome correto para a posição tomista é virtualismo extrinsecista, porque no final das contas, essa virtualidade não é universal e ela só se reduz a um estado de universalidade quando passa pela abstração de quem? Do intelecto. Então, qual a diferença disso para a posição singularista de Soares, por exemplo? Para o universal potencial soaresiano, para o universal potencial nominalista. Eu penso que a gente entraria agora em uma questão mais linguística, não? Porque se você pega qualquer tomista, mesmo esses menores, manualistas, enfim, todos eles afirmam já de cara que não há universalidade fora do intelecto. E mesmo assim chamam isso de realismo, entendendo como É, mas realismo qualquer fundamento do universal. mas aí que tá, a palavra universal aqui não cabe, porque não tem nada de universal.
A virtualidade é universal? Eu pergunto. Pior pra eles, né? Que eles chamam de realismo. Eu estou perguntando pro Delfim, a virtualidade é universal em si? Em si? Sim ou não? Não, penso que não. Então, por que ela é chamada de universal? Porque ela dá fundamento ao universal do intelecto. Então, a posição em si não poderia ser chamada de universal, fundamental e etc. Seria um virtualismo extrinsecista, porque no final das contas é uma virtualidade que dá fundamento aí sim para o universal, que só acontece no intelecto, só está na mente. E quem preparou esse terreno foi São Tomás, tá? A leitura de São Tomás de Aristóteles que faz isso. E a diferença disso para o nominalismo é pouca, tá? É acidental. A diferença disso para o nominalismo estrito está no modo de captação dessa universalidade potencial. Universalidade, entre aspas, potencial, né? Porque os nominalistas entendem de uma forma, os tomistas de outra, Soares de outra, né? E os tomistas entendem de outra. Existem pelo menos 4 teorias sobre como o universal potencial é captado a partir dos fantasmas. Mas o ponto é que estão todos dentro do mesmo espectro. Soares, os nominalistas e Santo Tomás de Aquino. Então, é falso dizer que a porteira está aberta e nós podemos ir tanto ao nominalismo como ao formalismo. Não, 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 não. O formalismo está excluído já de antemão aqui. Não coloque o formalismo aqui que ele não cabe, tá? E, enfim, eu acho que só isso já justifica o nosso vídeo. Só isso já justifica o fato de São Tomás ser, sim, um patrono dos nominalistas, tá? Um patrono dos nominalistas. Embora isso seja uma conclusão anticlimática, né? Só queria fazer uma precisão aqui, né? Que o Defin comentou que aí é uma questão linguística, né, tal. Só para não parecer que é uma mera disputa terminológica e tal, tudo bem, chama isso de realismo, entendeu? Pode chamar do que quiser o nome. O nome não importa realmente. O que a gente está falando aqui é sobre a substancialidade, né, teórica, sobre o conceito que tem ali por trás. E o fato é que não tem muita diferença. Se você quiser continuar chamando isso de realismo, você pode dar o nome que você quiser, sabe? Signo linguístico, arbitrário que você escolher, tudo bem, não é isso que a gente está discutindo. Agora a questão é, isso, analisado teoricamente, analisado de maneira ponderada, é muito diferente do que a gente costuma chamar de nominalismo para se referir ao Ockham, ao Biel e etc. Não tem muita diferença, no final das contas. A diferença é acidental, como o Carlos Alberto falou. Então, o problema não é nem o rótulo, o nome, si, apesar de que uma parte do problema começa com isso, né? Na medida que eles chamam isso de realismo, dão uma ideia errada através do uso desse termo, mas não é esse o ponto da questão, né? Só queria fazer essa precisão ali no ponto do Carlos. Eu vou deixar o Definho falar agora. Eu quero só fazer uma recapitulação histórica que eu acho que não foi mencionado no nosso vídeo, Rian, que a reação, né, o alvo de Ockham não é Tomás de Aquino. Se o Carlos quiser falar mais sobre isso depois, né, historicamente falando, Ockham está reagindo mais precisamente à posição de Duns Scott, que realmente tinha algo que fosse substancialmente diferente do que ele estava levantando. Então, assim, de fato, Ockham sabia que o principal alvo dele era quem era realmente assim, um realista mais propriamente falando, né? Então, até historicamente, eu acho que se justifica isso que a gente está defendendo. E uma outra coisa que eu não sei, o Definho pode comentar também tudo que a gente está comentando, mas uma coisa que ele falou antes, eu não sei se foi exatamente isso que o Mário falou, ou se você quis dizer isso, Definho, que Duns Scott estava pegando Tomás de Aquino. É porque você fez algum comentário assim, não é que ele quisesse destruir a posição de Tomás de Aquino. É só tomar um pouco de cuidado que alguns comentaristas ou historiadores da filosofia tentam ver na posição de Escoto sempre uma contraparte deliberada contra Tomás de Aquino, né, como se ele estivesse realmente pegando ponto a ponto das teses tomistas, quando na verdade os próprios alvos de Duns Scott nem sempre eram os tomistas, né? Os principais alvos assim, de Escoto, que me lembro, sei lá, o Henrique de Gante, era um opositor importante, os averroístas, mas não necessariamente como se ele estivesse tomando, assim, engajando
com o Tomás de Aquino, até porque isso foi uma informação que eu aprendi com o próprio Carlos uma vez, que, assim, vamos procurar, né? Isso é uma coisa que depois eu percebi e concordei, né? Quando que Escoto vai lá e cita assim, deliberadamente, explicitamente, Aquino, né? Parece que é uma ou duas vezes no máximo, né? Na época, Tomás de Aquino não tinha toda a importância que hoje ele tem para a Igreja Católica, né? Então ele era um doutor realmente muito prodigioso, muito talentoso entre vários, mas os próprios alvos de Escoto eram outros, né? Ele teve um engajamento mais forte contra os dominicanos na questão da Imaculada Conceição, né? Mas enfim, é só um comentário histórico, né, para o pessoal que está querendo ouvir aqui também não entender algo errado. Eu ia comentar isso, que é anacrônico, né? O pessoal, ele tem essa fabricação, né, histórica depois de que São Tomás de Aquino e Duns Scotus se degladiaram, né? Que é uma projeção que acontece, até onde eu sei, dos embates das escolas que vieram depois, né? Tanto os tomistas quanto os escotistas. Mas o próprio Duns Scotus não parece sequer interessado em São Tomás, para essas conversas. Eu acho que do que eu já li, do que Duns Scotus fala de São Tomás, se ele cita duas, três vezes, é muita coisa. E às vezes, se eu não me engano, tem vezes que ele cita assim só para relatar a posição, uma posição específica, não é para engajar no embate. Não parecia que de Duns Scotus estava lá muito interessado em São Tomás de Aquino. Sim, concordo. Realmente não parece que ele está fazendo menção direta. Definho, quer comentar? E lembrando, Definho, que aqui você não tem pressão de aceitar e nem de continuar a ficar engajando com os argumentos, não, tá? Só para realmente isso aqui é um bate-papo que a gente está tendo, mas se você também tiver a posição de que não, realmente, dado tudo que você ouviu, né, os esclarecimentos, se você acha que realmente não dá para chamar essa posição de fato de um realismo e que, ou pelo menos como as pessoas tradicionalmente chamam de realismo, né, e que ele tá mais pendendo realmente para a posição nominalista, tudo bem, tá? Essa é a tese que a gente está defendendo e se você quiser ser partícipe dela, a gente vai ficar muito feliz, tá? Então não se sinta, sei lá, de qualquer maneira aqui, tá bom? É realmente um bate-papo só. Eu queria também, para deixar claro a noção que eu tô trazendo, né, ler essa citação que eu falei do Mário Ferreira, para ficar mais claro no geral. Ele Claro, vai pode ler. dizer no dicionário de filosofia sobre o escotismo. Aí ele diz o seguinte a respeito de Duns Scott. Ele analisou com argúcia incomparável a obra de Aristóteles e a de Tomás de Aquino, não para destruí-las, como alguns afirmam, mas sim com o intuito de completar no que lhes faltava e corrigir onde julgava haver falhas ou erros. Esse é o comentário que o Mário faz da relação entre o escotismo e Tomás de Aquino. O que o Mário vê entre esses dois autores é mais uma continuidade nesse sentido de que Scott acerta onde Tomás de Aquino erra. Embora Scott tenha tido uma base, de certo modo, tanto em Aristóteles quanto em Tomás de Aquino, ambos que, de certo modo, também deram base a outras posições menos realistas, né? O Aristóteles, quando criticou a questão dos universais e tudo mais, os comentadores enfim, toda essa tradição que se seguiu, de acordo com o que a gente está falando. E se a gente pega uma noção como a do Mário, que é basicamente uma noção em que se tenta buscar as positividades de cada filosofia, né, que o Mário tem uma ideia de que ele chama de filosofia positiva, que seria basicamente desde o início da filosofia, os grandes autores costumam concordar naquilo que eles afirmam, mas geralmente eles se equivocam naquilo que negam. E Tomás de Aquino para o Mário seria um exemplo nesse caso específico disso também. Porque naquilo que ele afirma, né, no caso Fundamento em Re, que as ciências versam sobre as coisas, não meramente sobre nomes ou conceitos, em tudo isso Tomás de Aquino acerta, porém na medida em que ele vai defender esse realismo mais fraco, não admitindo as formalidades que eles quer conheciam, né, por ter sido anterior a Duns Scott e tudo mais, ele se equivocou. Porém, no que ele afirma de positivo, ele dá base para esses desenvolvimentos posteriores. Eu não estou trazendo aqui um conceito estrito, né, de seguir a tradição de Tomás de Aquino, ou então seguir o pensamento tomista, mas o que eu estou falando é que naquilo que Tomás de Aquino afirma de positivo, ele pode ser muito bem aproveitado.
sabe? Apes- O que ele afirma de positivo, no caso, no contexto dos universais, que pode ser aproveitado para um formalismo? O que ele afirma de positivo é o fundamento enredos universais e a natureza comum, que apesar de não estar universalizada na coisa, faz com que o conceito tenha uma objetividade. E aí, nesse sentido, poderia Mas, fornecer bases, tal como Oi? nada disso tem a ver com formalismo, né? Nem condiciona a afirmação de uma formalidade. Vamos concordar aqui. Aí? Ok, isso não condiciona, mas o que eu tô falando é que abre margem para essa discussão, sabe? Igual acontece na própria obra do Mário, nessa citação que o Rian trouxe. Eu acho. Agora vou fazer um conselho até. Para entender Escoto, livre-se das obras do Mário Ferreira dos Santos. É um péssimo intérprete de Escoto. Ele tenta sempre fazer uma concórdia de Tomás e Escoto. Em várias obras, na filosofia concreta, por exemplo, isso acontece. Em outras obras também, por exemplo, aquela obra O Homem Perante o Infinito, péssimo intérprete de Escoto. Um grande conhecedor dos seus comentadores. A tentativa do Mário de pegar a positividade de Escoto, assim, eu acho absurda. É água e óleo, tá? Água e óleo, água e óleo. Embora Escoto não tenha Tomás de Aquino como seu opositor principal, ele está falando mais ali contra a audiência de Paris, com professores como Egídio Romano, como já foi citado aqui, Henrique de Gante e outros, até mesmo pela sua própria ordem, né? O que o Escoto está interessado em fazer, na verdade, é em pegar o franciscanismo dos professores que o precederam, né? Dos grandes, principalmente de professores como São Boaventura, e conectar com Aristóteles, impedindo ali infiltrações averroístas. Esse é o grande objetivo de Escoto. E ao fazer essa filosofia, que é muito mais agostiniana, tem muito mais traços avicenianos do que a filosofia de São Tomás, ele produz de forma indireta uma filosofia oposta à filosofia tomista. Então, eu não vejo nada aberto aí, a porteira está aberta para o nominalismo ou para o formalismo, não. No caso de Tomás de Aquino, a porteira está só aberta para o nominalismo mesmo, tá? Eu acho que a posição de Escoto, ela dificilmente se coaduna, é, em geral mesmo, se você pegar da lógica até a teologia natural, você pega esses tópicos. Dificilmente você vai chegar a alguma síntese real que não desfigure um autor ou outro autor de maneira importante. Eu acho que o Definho tá, acho que esclarecendo um pouco mais essas coisas na cabeça dele, mas é só assim, Definho, eu tenho uma sensação de que a sua posição é assim, como Tomás de Aquino não cai na posição nominalista, logo a posição completamente contrária ao que ele defendia, não completamente contrária em absoluto, mas bem contrário ao que ele defendia, encontra ocasião para existir, mas isso é uma contingência da história que não encontra base no texto mesmo dele, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando deixar claro, né? Que do fato de ele não cair totalmente numa posição, não dá margem no sentido assim, de essa posição ser contextualmente justificada, encontrar base no que ele realmente estava dizendo, entende? É só para, assim, que esse comentário diz, não, abre margem. O que você quer dizer com isso? Abre margem parece que não tem base no texto, entendeu? Contextualmente falando. Com uma contingência histórica, de fato, uma pessoa que está no tomismo eventualmente refletindo sobre o assunto, é tomista, não cai no nominalismo, pode chegar a outra conclusão, mas negando a posição tomista, entende? Adotando pressupostos que não são os pressupostos da posição tomista, adotando teses que negam bastante coisa do que o próprio Tomás de Aquino vinha defendendo até então. Uma interpretação um pouco diferente de Aristóteles e de Platão, de repente, ou no caso mais de Platão, né? Mas não sei se deu para entender a minha preocupação com esse seu termo abre margem, sabe? Sim, para uma questão aqui que eu queria fazer, que quando eu disse que abre margem, e vocês pontuaram, né, que essa margem não se coadunaria perfeitamente
com as teses de Tomás de Aquino, mas pelo contrário, negaria muitas visões de Tomás de Aquino. Mas a concepção nominalista, tal como, por exemplo, exposta pelo Soares, em que a ciência versa não sobre as coisas, porque a ciência versa sobre o universal, mas somente sobre conceitos e nomes comuns. Isso também não estaria em desacordo com o pensamento de Tomás de Aquino? Sim, estaria. Então, é nessa medida que eu estou falando, que ambas as posições estão em desacordo com o que São Tomás de Aquino afirmou. E nessa medida eu falo que abre margem para. Mas isso não tem nada a ver com a questão posta pelo vídeo do Fujita e do Rian, que é sobre é sobre o universal potencial. Universal potencial nominalista, universal potencial atomista. Diferem substancialmente um do outro? Sim ou não? Pelo que a gente está vendo aqui, parece que não. Então, então a análise posta, a conclusão posta pelo vídeo, ao meu ver, está completamente justificada. E Soares, no final das contas, ele admite que a posição dos nominalistas era uma posição que versava só sobre o universal lógico, é por isso que eles tinham essa visão que você mencionou, mas que eles não estavam falando necessariamente dos universais fundamentais, dos universais metafísicos, que estão em potência na realidade. E que, na verdade, a posição dele, repetindo as palavras de Soares, não difere muito da nossa, ou de nossa, não sei como está o texto. É, então, qual é a diferença entre o singularismo suaresiano, que é quase um nominalismo, entre a posição tomista e a posição de Waka? Nesse ponto, a gente esquece os outros pontos. Esse ponto específico do universal em potencial, que é o ponto fulcral, né, para a questão dos universais e que produz essa conclusão que é anticlimática realmente. São Tomás, ele está mais próximo dos nominalistas do que da posição realista de fato. É uma posição, é uma afirmação anticlimática, a gente tem ciência disso, mas é uma afirmação completamente justificada, inclusive com o próprio Soares. Assim como a gente pode dizer que há uma proximidade da posição de São Tomás para a posição nominalista, a análise histórica, filosófica de Soares também faz o inverso, igual a gente tinha comentado no início. Porque parece que a conclusão seria que os nominalistas simplesmente não defendem aquilo que se convencionou entender por nominalismo, né? Essa negação dos fundamentos em He. Que na verdade os nominalistas meramente estavam dando uma ênfase diferente em Pois é, relação mas é à exato, ênfase. correto, correto. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo que você entendeu. Você entendeu correto. É isso. A afirmação, a análise soaresiana é anticlimática e é contra, ela é anti-intuitiva em relação às histórias da filosofia, que geralmente condicionam a gente a entender, por exemplo, que o nominalismo é uma tese que nega o universal fundamental, ou que nega o realismo moderado, ou que nega o universal potencial, etc. O que ele está colocando é uma posição anticlimática, que ninguém espera, que os nominalistas, na verdade, não estão tão distantes assim dos realistas. Que, na verdade, a diferença entre um e outro é mais na forma de se expressar do que no conteúdo objetivo do que afirmam, né? Então, é isso. É uma afirmação contra-intuitiva, talvez, porque a maioria dos manuais de filosofia afirmam o oposto disso, essas visões, né, que são enlatadas, né, sobre o que é o realismo, o que é o nominalismo e etc. Mas é uma afirmação que está muito baseada, a meu ver, corretamente, em Soares e, enfim, é a posição que eles exporam no vídeo, né, o Fujita e o Rian. O que eu fico, o que me deixa um pouco incomodado com isso, mesmo assumindo isso que a gente conversou até então, é justamente essa questão mais linguística, sabe? Porque quando a gente fala uma coisa como Tomás de Aquino, seu pai do nominalismo, parece que a gente está falando outra coisa, sabe?
E se a gente for parar pra pensar, o que a gente falou aqui é que os nominalistas escolásticos que estavam próximos de Tomás de Aquino eram realistas moderados. Você não concorda? Eu acho que, mas quem preparou o terreno para essa afirmação no século XIII e no século XIV? De onde surgiu essa afirmação de um domínio meramente extrínseco do universal sem positividade ôntica? De onde sai essa visão? Quem populariza isso? Escoto? É Escoto quem populariza? É o Ramonul? Quem? É Santo Tomás de Aquino. Então, mas o nominalismo não é só isso, né? Não, mas para o que o vídeo se propõe, para o que o vídeo intenta, é isso que nós estamos analisando. E basta. A gente não está dizendo que São Tomás de Aquino é nominalista na questão, na questão na física, na metafísica, na lógica, não. Estamos dizendo que ele é nominalista na questão dos universais e ponto. Ou que ele preparou, melhor dizendo, o nominalismo para a questão na questão dos universais, né? Por isso que ele é um patrono, um pai, porque existe uma conexão direta entre a posição que ele adota no século XIII e a posição que vai surgir depois em Ockham, em Biel, em Aurélio. Isso não pode ser negado. Assim, Definho, só uma coisa é que é uma conclusão muito positiva que a gente está tomando aqui, porque a gente está tendo justamente a oportunidade de esclarecer esse grande mal-entendido, entende? E de fato, no ponto que a gente está citando no vídeo, assim, não é forçoso admitir que é aquilo pelo qual a controvérsia nominalista e realista é mais conhecida, né? Mas isso não nega, de fato, que os nominalistas são muito maiores do que isso. Tanto é que eu comecei alguns comentários atrás, sei lá, uma meia hora atrás mais ou menos, falando que eles têm direito de residência, eles tinham outras teses, eles deram várias contribuições, né? Porque realmente, nominalista virou um xingamento, né? Você chamar alguém de nominalista hoje em dia. Mas não é muito isso, sabe? Eu sei que você não é católico e tal, o Rian não é católico, mas assim, eu sei que dentro do catolicismo hoje, popularmente falando, tem-se uma certa visão de nominalismo até como uma heresia, né, como pessoas heréticas que andam à margem da igreja. Mas essa visão tem que ser desmistificada, você concorda? E hoje a gente não deu um passo importante para desmistificar dentro do âmbito também do vídeo que eu fiz com o Rian? O que você acha? Não temos uma conclusão positiva hoje com isso? Acredito que sim. Até ia comentar sobre isso que você me perguntou, que se a gente parar para pensar, o que acontece é que houve uma reapresentação do nominalismo. E, portanto, mediante essa reapresentação, afirma-se que Tomás de Aquino é muito mais próximo do nominalismo do que normalmente é dito. Sim, exatamente, perfeitamente. Eu fico muito feliz de a gente ter chegado a essa conclusão juntos, porque esse foi o intuito que eu tive quando eu chamei o Rian para participar, porque eu sabia que o Rian concordava com isso, teria condições de me ajudar a explicar lá e apresentar essa visão pro pessoal. E sim, é uma conclusão anticlimática, né? Como o Carlos está falando, ela fala contra muito das pressuposições que a maioria das pessoas tem, mas que são pressuposições meio desinformadas, né? Às vezes até meio apaixonadas. Então é isso. Bingo. Bingo, amigo. Chegamos. E lembrando que isso que causa urticária nos tomistas, né? Eles ficam nervosos, eles não querem ser colocados no mesmo espectro do nominalismo, né? Ah, mas estão, e a gente não pode fazer nada, né? A gente só contou a verdade. A verdade difícil. Soares já tinha mencionado lá atrás, e que depois a historiografia meio que ignora a análise soaresiana dos universais. Pouca gente observa como ele trata, como ele lida com a questão nominalista nas disputações metafísicas, né? Que é um tratamento bem diferente do que você encontra em outros autores contemporâneos a Soares, por exemplo. Você está aqui um autor que é posterior a Soares e que trata a questão muito bem, só que diferente de Soares,
João de São Tomás. É mais um autor que tem uma visão enlatada sobre os universais, né? Acredita no universal reificado de Platão, e aí tem a visão moderada ali, e tem os nominalistas. É uma visão muito fácil, e é por isso que é uma visão manualista, né? É uma visão muito tentadora também, mas é uma visão falsa. No final das contas, se baseia em falsas ah, ponderações sobre a posição tanto de São Tomás como a posição nominalista. E como, por exemplo, o realismo moderado é uma coisa muito flexível, né? Porque ele tem várias tonalidades. Embora na nossa visão o tomismo ele não seja de fato realista, né? Porque ele não dá as condições ônticas para o universal ter ou algum grau de realidade, né? Ele ainda assim afirma um fundamento para o universal. E você vê que em Soares esse fundamento também é colocado. Nos nominalistas, isso também é colocado em Hurtado, Arriaga, Oviedo, isso é colocado amplamente, mas existem tonalidades do singularismo em que ele é colocado, né? As coisas são mais singulares por si mesmas, no caso dos nominalistas, no caso de Soares, no caso dos tomistas, a singularidade ela não se explica por si só, né? Então, é uma diferença importante em relação ao que a gente chama de virtualismo extrinsecista, né? E sim, o que aconteceu foi uma reapresentação da questão dos universais, uma reapresentação da posição nominalista, da posição de Platão, especialmente, né? Que foi o mais espantalhado, e, de fato, a colocação que o tomismo ele preparou como um pai, né? O nominalismo e as suas consequências. Eu acho que esse é o momento perfeito para a gente concluir aqui. Eu não sei se o Definho gostaria de falar mais alguma coisa, mas se não, já vou fazer a finalização aqui. Mas, claro, primeiramente agradecendo pela disposição, trazendo, né, a sua presença aqui para o canal. Acho que só teve benefícios, eu acho que enriqueceu aqui o contraponto, eu acho que os nós se desfizeram de muitas pessoas que também assistiram ao vídeo inicial. Então, Definho, você quer falar mais alguma coisa? Se não, pode fazer considerações e já se despedir também. Gostaria de comentar brevemente uma coisa interessante, né, envolvendo o que o Carlos falou por último de Platão, é que, ao que parece, o próprio Soares já começa a ficar com o pé atrás em relação a essa visão enlatada de Platão. Ao que, ao que me parece, o Soares já passa a tomar como mais provável a ideia de que Platão não defendeu realmente aquilo, trazendo citações do Santo Agostinho e tudo mais. Então, já dá para ver, de certo modo, essa questão do Platão no próprio Soares, né? Mas, enfim, o que eu acho que foi mais interessante dessa conversa é que no vídeo, pelo que eu me lembro aqui, o aspecto principal que foi mais abordado, desmistificando, foi o aspecto platônico. Mas agora, quando a gente traz todos esses pontos à tona, fica mais claro que o que está acontecendo também é uma desmistificação do próprio nominalismo, uma reapresentação do nominalismo, como a gente estava falando. E assim as coisas se tornam mais claras. Mas, enfim, eu queria comentar isso só. Ok, eu agradeço. Eu novamente digo que foi um prazer tê-lo aqui. Eu agradeço ao Rian por ter me ajudado a fazer o primeiro vídeo e estar aqui novamente conosco. Sempre muito bem-vindo também. Eu acho que todo esclarecimento, enfim, toda informação que os meus amigos aqui podem dar é algo que vai se somando com o tempo, né, para ajudar várias pessoas a chegar a essa conclusão mais acertada sobre as escolas, sobre a filosofia de maneira geral. Quero agradecer ao meu amigo aí, um companheiro também muito importante, já falei para ele várias vezes que é um dos meus amigos mais valiosos, o Carlos Alberto, que está aqui, que prestou seus esclarecimentos também. Lembro a todos que o Carlos tem o curso, né, do Raimundo Lúlio, que se encontra ativa, né, que se encontra em ativa. Vocês podem conversar comigo pelo Instagram, que vai aparecer em algum lugar do vídeo, aqui nos comentários também, pedindo para falarem comigo em particular e a gente trata sobre o curso lá também.
Claro que vocês também podem ter acesso pelos links que estão aqui no canal do YouTube, acesso à plataforma do meu próprio curso também, que disponibiliza, entre outras coisas, além das aulas, os vídeos complementares dessas conversas que nós temos aqui. Eu agradeço a participação de todos. Por favor, engajem, deixem seu comentário se vocês acham esse conteúdo relevante, se vocês gostariam de ver mais conversas dessa natureza, com profundidade, respeito e, claro, primando aí pelo conteúdo para que vocês tenham cada vez mais uma opinião mais acertada sobre as coisas. Eu agradeço a presença de todos e um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.